falado com vocês nessas últimas semanas sobre essas cartas. Hoje nós estamos já na 6ª carta, a carta da igreja de Filadélfia. Hoje pela manhã já tive o privilégio de ministrar acerca desta carta, desta igreja, e quero dizer para você, já começar dizendo para você que de fato é um privilégio para nós podermos ter acesso à condição que tinha essa igreja, a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é motivo de inspiração para muita gente, para muitos líderes, para muito crente, para muito pastor, e nós temos de fato o privilégio de poder ter esse relato da parte do Senhor na palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor nos orienta e nos fala aqui nessa carta à igreja de Filadélfia. Só para não perdermos o fio da meada, como se diz, nós estamos ministrando e falando sobre as cartas do Apocalipse com relação às questões espirituais que têm acontecido neste tempo. Então nós estamos abordando já há alguns domingos as questões espirituais que estão acontecendo, que são evidentes, as quais nós devemos prestar atenção, devemos compreender, devemos saber e devemos estar atentos para elas. Cada vez que alguma coisa espiritual acontece, essa questão espiritual ela atinge as nossas vidas. Ainda há pouco eu falava com você sobre a vibração do som naquele copo e falava para você que a vida espiritual é assim também. Os céus, eles liberam sobre nós questões espirituais que vão nos atingindo. Acontece que existem momentos que essas questões se intensificam. Existem momentos, e nós vemos isso historicamente, vemos isso na palavra de Deus, registrado, que há situações espirituais que são muito mais intensas do que outras. Por exemplo, eu vou citar 2 extremos. Uma manifestação espiritual é quando alguém se converte ao Senhor. Amém ou amém? Amém. É algo que move o céu, e nesse momento há o que no céu? O que há no céu quando um pecador se arrepende? Festa no céu, quando um pecador se arrepende. Então, há uma manifestação no céu que aborda as questões da terra. Amém ou amém? Amém. Agora, você crê que hoje, neste domingo, em algum lugar na face do planeta, alguém levantou a mão dizendo: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador? Você crê nisso? Amém. Houve alguma intervenção do céu que você pôde perceber na sua vida por causa dessa alma que se salvou? Você sentiu alguma coisa, algum movimento aconteceu, algum anjo apareceu para você, ou algum demônio, ou alguma coisa aconteceu com você? Sim ou não? Seja franco comigo. Não? Claro que não. É uma manifestação espiritual, aconteceu algo no céu, de fato aconteceu, porém é uma manifestação comum. Agora, existem situações espirituais que se movem com tal intensidade que afetam as nossas vidas de uma maneira frontal. Por exemplo, e aí nós vamos para o máximo dos exemplos que poderíamos citar. Tem muitos outros fortes exemplos, mas quero já pegar um ponto central aqui. Quando Jesus estava pendurado naquela cruz, sobre o monte Caveira, e ele olha para o céu depois de cumprir tudo que havia de cumprir, e ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele respira e morre. Neste momento, o que aconteceu na face da terra? O céu se escureceu, o sol negou a sua luz, tremores sobre toda a terra, os mares se agitaram, os ventos se agitaram, de forma que as construções foram abaladas, de maneira que no templo, aquele terremoto chacoalha o templo, e algo espiritual e intenso acontece de tal maneira que o véu do templo, que aquele véu, aquela cortina que separava o lugar
da presença de Deus, da onde ficava o povo, de maneira simplória, estou falando para você, essa cortina, esse véu do templo se rasga de alto a baixo, demonstrando inclusive que nós a partir de então teríamos acesso direto ao Pai. Amém ou amém? Diz para mim, Jesus morreu na cruz, foi um acontecimento natural, concorda comigo ou não? O corpo físico dele deixou de ter vida. Agora, isso causou uma convulsão espiritual intensa, de forma que toda a humanidade pôde perceber que algo aconteceu ali. Amém ou não amém? Amém. Outras vezes isso aconteceu. Claro que a morte do nosso Salvador é para nós o ponto central e mais impressionante, assim como a própria ressurreição dele. Porém, aconteceu, por exemplo, quando o mar se abriu e Moisés passou com o povo, houve uma questão espiritual tão intensa, tão profunda, a ponto de quebrar uma condição natural. Amém ou amém? Então, isso acontece de quando em quando. Por alguma razão, por qualquer razão, que eu desconheço, alguma coisa acontece e há movimentos intensos no céu. E esses movimentos se abatem sobre as nossas vidas. E nesta hora, nós precisamos estar posicionados diante de Deus. Precisamos saber aquilo que o Senhor está querendo comunicar conosco. Nós estamos vivendo em meio a uma situação que ninguém dentro desse salão, e acredito que ninguém pela internet já passou. Na nossa geração, nós não passamos por uma pandemia. Quem aqui já tinha passado por uma pandemia? Ninguém, não houve. Ninguém aqui tem mais de 100 anos de idade. A última pandemia que houve foi em 1918. Nós já falamos sobre isso aqui, você já viu isso no jornal muitas vezes, quando começou a questão do coronavírus, você, nos jornais aí, já ouviu falar sobre a chamada gripe espanhola. Foi ou não foi? Aconteceu há 102 anos, 1918. Eu já ouvi casos de pessoas que passaram pela primeira e estão vivas agora. Houve uma senhora de 102 anos que noticiou no rádio que ela estava recuperada do Covid-19. Quer dizer, ela nasceu no ano da pandemia da gripe espanhola, sobreviveu, passou por ela e agora com 102 foi contaminado por uma segunda pandemia e sobreviveu. Glória a Deus. Aí eu pensei, nossa, um exemplo forte. No entanto, tempos depois, algumas semanas depois, anunciaram uma senhora de 113 anos que sobreviveu ao Covid-19, que também pegou a doença e se recuperou. Quer dizer, essa daí já era jovenzinha quando teve a pandemia em 1918. Então, são pessoas assim, eu não sei se dizer para vocês se isso é privilégio da pessoa, né? Se é bom ou ruim, mas passar por 2 pandemias, né? Ninguém aqui jamais passou por uma pandemia. Sabe o que acontece? Nós já habituamos, já nos acostumamos. Vira de lado assim, deixa eu ver um negócio aí. Da Nike? A hora? O que tem aí na sua? Eu não identifico isso daqui. Não sei se é a minha visão ou se os desenhos são muito miudinhos. É o quê? Panda? Panda. Quem mais está com a sua máscara personalizada? A irmã aqui também está com a máscara. Show de bola. Sabe o que é isso? Nós nos adaptamos. Está errado, não tem problema nenhum. Vinícius não vou nem falar, que ele já meteu logo um faroeste ali. Já meteu logo um lenço desses de faroeste. Quando ele entrou na igreja, ele pronto. Daqui a pouco encosta o cavalo dele ali, tira o chapéu. Né? Nós nos adaptamos. E rapidamente nos habituamos. E aí achamos que, estão falando tanto aí que é natural. O vírus que veio da natureza, aconteceu, não devia ter acontecido, mas aconteceu. Né?
jeito agora é se cuidar. É claro que o jeito é se cuidar. Mas nós que somos espirituais, temos que saber que as coisas nessa terra nascem naquilo que é espiritual. Não foi a terra que criou o Senhor, foi o Senhor que criou a terra. Aleluia. Como que está lá? No princípio criou a terra, Deus e os anjos. Não, né? Ia ser até estranho, né? Não, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Então tudo que há nasce primeiro do que é espiritual. E nós estamos em meio a uma pandemia. E aí, uma cultura do povo brasileiro, eu estava vendo nas reportagens que o Brasil já é o principal foco da América Latina. Já é o Brasil. É lógico, o Brasil é o maior país, disparadamente o maior país. Muito mais população, muito mais território. Mas a gente já está habituado. Máscarazinha, álcool gel, todo mundo reclama da máscara, aí você vai lá e compra uma outra que é mais confortável, uma que tem um panda, ou uma que parece um faroeste, mas a gente vai que vai. No começo ficamos todos apavorados, ficamos dentro de casa, nos trancamos debaixo da cama. Vírus não pegar. Aí vai passando o tempo e a gente fala, mas esse vírus não vai embora, não, e eu estou tendo que fazer as coisas. E aí a gente vai se adaptando. Bispo, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você, querido, que nós estamos em meio a uma grande convulsão espiritual. Alguma coisa aconteceu no céu de tal forma que se abateu potentemente sobre a humanidade. E é isso que nós temos que prestar atenção. É aqui que tem que estar o nosso cuidado espiritual. Diante disso, eu me propus a trazer para vocês o entendimento das questões espirituais que estão ocorrendo, pautados nas cartas do Apocalipse, que mostram posicionamentos espirituais que precisamos tomar. E eu disse para você ainda que nem uma semana, até domingo passado, nem uma semana havia passado em branco sem que alguma coisa pontuasse a minha semana, algo espiritual intenso na vida de alguém me fosse relatado, compartilhado, ou alguém pedindo orientação. Então nós tivemos desde pessoas que tiveram opressões, que tiveram situações de contra-ataques espirituais malignos na sua casa, pessoas que viram demônios passando, que viram situações espirituais. Tivemos situações intensas na vida particular de pessoas. Teve um casal de discípulos que achou uma serpente dentro da casa deles, uma cobra dentro de casa. E essa semana não foi diferente. Essa semana, um discípulo me procura e diz assim: bispo, eu saí da igreja há um tempo atrás por conta de perseguições, de opressões, chateações, pessoas que me oprimiam. E eu achei que então, se eu saísse da igreja, ia resolver o problema, as pessoas iam parar de me perturbar. Mas quando eu saí e vivi tudo que eu vivi, eu percebi que, na verdade, tudo que eu amava eu deixei no altar de onde eu saí. Ele disse: por isso eu estou aqui, porque eu preciso que o Senhor me aceite de volta. Tivemos uma conversa espiritual e intensa, extraordinária naquele dia. E eu fiquei movido, chocado. Algo espiritual acontecendo, intenso na vida de alguém. Isso só mostra que de fato nós estamos vivendo algumas coisas espirituais muito intensas. Por que eu estou iniciando, retomando isso e falando isso com você? Porque eu sei que todos aqui, eu posso dizer, todos na internet aí também posso dizer, estão passando por situações particulares ou familiares
financeira, de qualquer ordem, mas está passando por algo muito importante na sua vida. Há um tempo de tomadas de decisões e decisões que vão definir destino. Então, por isso eu quero que você preste muita atenção naquilo que o Espírito Santo tem dito nesses dias. Hoje nós estamos falando sobre a igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, por favor. Amém? Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse texto é fantástico, extraordinário, muito poderoso. Eu leio esse texto e eu me regozijo nesse texto, porque é um texto que traz para nós uma centelha de vida poderosa que pode mudar as nossas histórias. Este texto, se você entendê-lo, se você viver, este texto tem a direção para mudar a história da tua vida. Mas nós precisamos compreender e entender aquilo que se passa aqui. Nós já falamos aqui que Jesus, ele se apresenta para cada igreja da maneira como a igreja pode reconhecê-lo. Amém ou amém? Então nós falamos, por exemplo, quando Jesus se apresenta para a igreja, dizendo, eu sou o que foi morto e reviveu. Nós vamos ver que ele fala isso para a igreja a qual está vivendo a palavra de Deus e não negando ao Senhor, mesmo se fossem mortos. Então a igreja que reconhece o Senhor por aqueles que dizem, eu morro pela minha fé, eu morro pelo meu Senhor. Então Jesus chega dizendo para eles, eu sou o que foi morto e reviveu. E eles então podem reconhecer Jesus. Nós vemos na primeira carta, quando Jesus se apresenta para aquela igreja, dizendo, eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. É uma igreja poderosa economicamente, que tem obras maravilhosas, que tem grandes obras, não é? Igreja que tem uma condição econômica importante. Então ele chega se apresentando de maneira como essa igreja pode reconhecê-lo. Por isso ele diz, eu sou aquele que anda entre os castiçais de ouro, não é? E assim todas as igrejas. A igreja que estava em uma condição de guerra, de batalha, de combates, Jesus chega para eles dizendo, eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes. No meio da conversa com aquela igreja, ele fala, da minha boca sai a espada afiada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Então Jesus, ele se apresenta para as igrejas
cada igreja particularmente, de maneira com que essa igreja o identifique. E a primeira pergunta que eu faço para você, e eu tenho feito essa pergunta: você consegue identificar a voz do Senhor falando contigo? Você consegue identificar Jesus falando ao teu coração? Ou quando você chega numa reunião como essa, você só consegue ouvir o bispo Tamanini pregar? Ou ouvir o ministério de adoração e entoar canções? Ou, quando é o caso, a plataforma de artes agindo atuando através de danças, ou de teatros, ou de musicais? O que você enxerga quando algo é colocado diante de ti? Você consegue enxergar o teu Deus falando contigo? Você tem essa capacidade de identificar o Senhor falando contigo? Porque se você não tiver essa capacidade, você já começa em desvantagem. Quantas pregações você já ouviu? Quantas ministrações você já participou? Quantos cultos você já esteve presente? E quantos desses você já ouviu palavras que logo depois, foram perdidas e esquecidas? Agora, você já teve a experiência de ouvir uma palavra que marcou a sua vida e você declara isso muitas vezes dizendo: olha, um dia Deus me deu uma palavra e eu ouvi tal pregador dizer tal coisa e isso marcou a minha vida? Neste dia você reconheceu Jesus falando contigo. Porque não dá para esquecer quando Jesus fala com a gente. Então a minha pergunta para você é: você reconhece Jesus falando contigo? Porque ele tem algo fundamental, algo que pode traçar novo destino para você. E se você não reconhecer, vai ficar difícil de você caminhar por esse caminho. Então comece a entender que Jesus quer falar contigo. Comece a diminuir um pouco a importância daquele que prega e aumentar um pouco a importância daquilo que está sendo pregado. Amém ou não amém? Amém. Então Jesus se apresenta para essa igreja. E da mesma maneira como ele fez com as outras igrejas, ele se apresenta para Filadélfia de uma forma que Filadélfia pudesse reconhecê-lo. E ele vai diz ao anjo da igreja que está em Filadélfia: isto escreve o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Então Jesus ele já se apresenta para essa igreja mostrando que ele é quem tem poder. Ele já se apresenta para essa igreja dizendo que ele tem a chave nas suas mãos. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. E lendo e compreendendo quem é essa igreja, nós vamos entender que de fato essa igreja automaticamente o reconhece. Automaticamente sabe que está diante do Messias. Porque a característica dessa igreja vai demonstrar para a gente que essa igreja vive exatamente aquilo que Jesus expressa que ele é. E nós vamos destrinchar isso pouco a pouco nessa reunião. Antes, porém, eu quero falar para você sobre, vamos colocar dessa forma, tá bom? A marca Filadélfia. Sobre o que se gerou em volta do nome Igreja Filadélfia. Igreja Filadélfia é algo famoso, conhecido, e todos querem ser como Igreja Filadélfia. É a igreja, a única igreja das cartas do Apocalipse. Não sei se você reparou, mas Jesus ele não disse: tenho porém contra ti. É a única igreja que ele fala algumas coisas para a igreja, dá algumas orientações para essa igreja, mostra algumas coisas para essa igreja, nós vamos chegar lá, mas para essa igreja ele não diz: eu tenho contra ti. Percebeu isso? Por isso, nós temos hoje muita gente desejosa de ser como a igreja de Filadélfia. Amém? Precisamos ser como a igreja de Filadélfia. Mas, porém, temos que entender quem é
igreja de Filadélfia. E as pessoas têm uma visão equivocada sobre a igreja de Filadélfia. E dão uma ênfase naquilo que não é ênfase na igreja de Filadélfia. E, portanto, não conseguem entender quem é a igreja de Filadélfia. E se não conseguem entender quem é, não vão conseguir se espelhar, nem tampouco tomar as mesmas decisões. Se você olhar, por exemplo, quantas igrejas tem por aí na sua placa o nome Filadélfia? Já viu? Igreja de Filadélfia. Tem outras tantas igrejas que são de grandes convenções, por exemplo, Igreja Assembleia de Deus Filadélfia, já viu? E não é uma só, não. Eu posso falar isso aqui abertamente. Eu não estou falando de uma denominação ou igreja. Estou falando de muitas igrejas. Igrejas que são independentes de qualquer convenção, que estão na Igreja de Filadélfia. Tem outras, Igreja Batista Filadélfia. Tem Igreja de Filadélfia para todo lado. E todos querem ser tal como Igreja de Filadélfia. Você já ouviu muitas vezes pregações falando sobre as portas que são abertas, profecias. Você já deve ter recebido, ou pode ter recebido, de alguém dizendo para você: Deus tem uma porta aberta diante de ti. Já ouviu isso? Já ouviu alguma pregação sobre isso? O embasamento está aqui, porque ele fala que ele é aquele que abre portas e ninguém fecha, ele que fecha portas e ninguém abre. Só que quando nós lemos a igreja de Filadélfia, nós damos ênfase naquilo que não é a igreja de Filadélfia. E precisamos entender quem é essa igreja, para podermos nos espelhar nela, para podermos tomar as mesmas atitudes. Você não consegue imitar alguém ou algo que está longe de você. Você só consegue fazer isso com quem está próximo. Sim ou não? Você pode até admirar quem está longe, mas você só consegue adquirir características de quem está perto. É ou não é? Só consegue adquirir características de quem está perto. Então nós precisamos nos aproximar. Vamos colocar dessa forma. Precisamos nos aproximar da essência da igreja de Filadélfia, para podermos estar como eles. Agora, olha que importante isso, que interessante. Jesus começa dizendo assim para essa igreja: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Olha que interessante. Conheço as tuas obras, coloquei uma porta aberta. Quem aqui gostaria de ter uma porta aberta diante de ti? Vem da parte do Senhor. E quem aqui gostaria de, ao invés de ter uma porta aberta diante de ti, ter a condição daquele que chega para Deus e fala assim: Pai, preciso de outra porta. Deus fala assim: tá bom, vou abrir outra porta. Quem aqui gostaria dessa condição? Nós queremos uma porta aberta, mas eu prefiro ter intimidade com aquele que abre portas. Uau! Bem melhor. Tem pessoas que buscam algo do Senhor. As pessoas inteligentes, as pessoas ignorantes não buscam a Deus. As pessoas malignas buscam o inferno. As pessoas inteligentes buscam algo do Senhor. Agora, aqueles que são sábios mesmo buscam ao Senhor. É isso que precisamos atingir. Você pode buscar algo de Deus, não tem problema nenhum. Desde que você tenha intimidade com Ele, busque Ele. Há uma diferença muito grande. Se você buscar algo do Senhor e alcança, e o seu interesse é só aquele, a partir dali você não tem mais interesse em estar com Deus. Agora, se você busca a Deus e recebe dádivas de Deus, você se alegra com aquilo que Deus te deu, mas a sua maior alegria é estar com o Senhor. Amém, amém? Muita gente vive desse princípio justamente o oposto. Um exemplo bobo: a pessoa vem para a igreja porque ela precisa de um emprego, né? Vou fazer uma campanha, vou orar,
Eu vou clamar porque Deus vai me dar um emprego. Deus abre a porta de emprego, o cara nunca mais vai para a igreja. Aí você liga para o camarada, por que você não foi para a igreja? Ah, porque eu estou trabalhando. Quer dizer, ele se alegrou tanto com aquilo que Deus deu, se esqueceu de Deus e ficou se regozijando naquilo que Deus entregou. Não é verdade? Isso acontece. São pessoas que querem ser como Filadélfia, mas que querem só ter uma porta aberta. Olha o restante do texto. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Legal? Eu quero que as pessoas saibam que eu amo a Deus. E você? Amém? Nós queremos. Olha o que Jesus fala para essa igreja. Eu vou ler de novo, porque eu não vou parafrasear, não precisa parafrasear, está explícito. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, versículo 9, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. E muita gente olha para isso e fala, isso aqui é a igreja de Filadélfia, e eu quero ser como a igreja de Filadélfia. Ou seja, aqueles que fizeram contra mim, que me humilharam, que falaram, que agiram contra mim, Deus vai trazer eles, vão se humilhar diante de mim, vão saber que Deus me ama. Muita gente olha para isso e fala, não, é isso aqui que eu preciso para a minha vida. Não precisa me dizer não, tá bom? Mas pela expressão dos seus olhos, eu já aprendi a ler os olhos, para saber se você tem um sorriso meio algo condenador. Você já teve algum pensamento assim um dia? Deus vai trazer esse cara e vai ter que, olha aí, bastante, com aquele sorvete assim, né? Quantas vezes, né? Fulano fez isso, Deus vai agir. Sabe por quê? Porque eu sou fiel. Sabe por quê? Porque eu sou filho de Deus. Então Deus vai trazer o fulano aqui. Aí sabe o que gera? Gera assim. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai se arrepender. Vai estar na plateia. Você deve se manifestando aqui já. Gera esse tipo de sentimento dentro do coração do crente. Mas Deus que falou, foi Jesus que falou. Foi Jesus que disse que ele ia fazer isso. Foi ou não foi? Nós lemos aqui. Ele disse, eu vou trazer os da sinagoga de Satanás e vão, não é se humilhar, não, está escrito aqui, adorar aos teus pés. E eles vão saber que eu te amo. Quem falou isso aqui? Quem falou? Jesus falou. Essa é a questão. Essa é a questão. Quem falou foi Jesus. Isso aqui é uma característica da igreja de Filadélfia ou de Jesus? Quem foi que falou isso aqui? Então é uma característica de quem? É uma promessa de quem? É uma ação de quem? Então, querido, se você quer ser como a igreja de Filadélfia, deixa Jesus ser Jesus e seja você como a igreja de Filadélfia. E eu não vejo a igreja de Filadélfia falando para Jesus, Jesus, está vendo? Porque nós somos bonzinhos, o Senhor não disse nem que tem nada contra nós, então, Senhor, tem uns caras lá da sinagoga de Satanás, traz eles para adorar no meu pé, Senhor, traz aqui. Eu não vejo a igreja de Filadélfia falando isso. Você vê? Eu não vejo.
não é característica da igreja. Jesus quem decidiu fazer isso. E se ele decidir o contrário na sua vida? E daí? Eu aprendi uma coisa com Jesus, olhando para Pedro, e eu fiquei impressionado. Bom, isso eu preciso trazer para a minha vida, porque nós somos muito falhos nessa questão. No capítulo 21 de João está andando com Jesus ali de boa e tal, estão caminhando na praia, e aí Jesus fala para Pedro assim: olha Pedro, quando você era moço, você andava por onde você queria, fazia o que você queria, mas quando você for velho, vão amarrar você, vão levar você. E aí João escreve uma sentença dizendo assim: com isso Jesus estava dizendo com que morte que Pedro havia de morrer. Aí Pedro toma a palavra e fala assim para Jesus: mas Jesus, e quanto a este aí? E aponta para João. Quer dizer, Pedro olha para Jesus e fala: tudo bem Jesus, vou morrer desse jeito aí que o senhor falou, beleza, sem problema. Mas e João? O senhor não falou nada de João? Aí Jesus fala para Pedro assim: e se eu quiser que ele fique até que eu venha? O que te importa? Segue-me tu. Uau! Aí eu aprendo isso. E se Jesus quiser que as pessoas que te humilharam, as pessoas que te fizeram mal, as pessoas que se levantaram contra você, e se ele quiser trazer essa pessoa para vir, pedir perdão, consertar, e se ele quiser? Ele quis. E se ele não quiser? Ele não quis. O que te importa a ti? Amém ou não amém? O que te importa? De manhã eu citei esse exemplo, quero falar aqui agora também. Eu sempre, quando falo sobre isso, me lembro dessa situação. Estava numa conferência e estava ministrando lá o apóstolo Terra Nova. E ele disse, contando algo que aconteceu, que um dia eles foram fazer uma conferência num local aberto, muito grande, uma estrutura grande, fizeram lá. E faltando assim minutos para começar o evento, despencou um temporal, mas foi algo assim muito intenso, uma chuva que tomou conta daquele lugar. E o pessoal que já estava ali foi embora, e quem ia vir não foi, estragou o equipamento de som, foi um negócio assim, aquela chuva pesada. E aí o companheiro que estava ali com ele, organizando aquilo tudo, responsável por aquilo tudo, perguntou para ele, disse: apóstolo, nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, para salvar almas. Por que Deus mandou essa chuva toda nesse horário? Aí ele respondeu para o amigo dele e disse: porque Deus é o manda-chuva. Ora, ele é o manda-chuva. Ele manda chuva porque ele pode. Se quiser mandar chuva, ele manda chuva. Se ele quiser, ele retém a chuva. Quem entende, diga amém. Então, se Deus quiser fazer algo na sua vida com relação a questões, a pessoas que te ofenderam, ou que não ofenderam, ou que te ajudaram, ou que não ajudaram, o que te importa a ti? Se é algo que Deus tem que decidir, que Deus decida. Siga você fazendo aquilo que Ele mandou você fazer. Aqui nós já vamos caminhando já para a direção final desse tempo que nós temos aqui. Por isso aumenta ainda mais a sua responsabilidade de prestar atenção e descobrir que Jesus está falando contigo. Porque ele segue aqui dizendo assim: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam em toda a terra. E aqui eu começo a identificar de fato e realidade qual é a característica da igreja de Filadélfia. O que é que levou a igreja de Filadélfia a ser a igreja de Filadélfia? O que é que leva a igreja de Filadélfia a ser a igreja que todo ministério quer colocar na placa, igreja de Filadélfia? Que todo pregador diz que você tem que ser, que é a igreja de Filadélfia.
que em toda conversa ou em toda profecia, quando se fala de portas abertas, cita-se a igreja de Filadélfia. Eu começo a entender a essência dessa igreja e descobrir uma verdade que às vezes passa longe dos nossos olhos. E por isso também, muitas vezes, a própria bênção passa longe das nossas vidas. Porque não nos atentamos para essas questões, para esses pequenos detalhes. E são detalhes que demonstram a essência daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, quem é a igreja de Filadélfia? Nós temos dois indícios, duas falas, que demonstram para nós o caráter da igreja de Filadélfia. Olha só, no versículo 8, ele diz assim, eu vou ler o versículo todo e depois te chamo a atenção para uma coisa. Ele diz: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A primeira questão está aqui. Muitas vezes nós ouvimos esse texto e cometemos um equívoco de semântica, um equívoco de básico, de leitura. É igual aquela questão, né? O galo cantou 3 vezes ou Pedro negou 3 vezes? Nós sabemos que Pedro nega Jesus 3 vezes, né? Mas toda vez que você vai falar do galo, o galo que cantou 3 vezes. Não, o galo cantou. Mas quem nega 3 vezes é Pedro que nega Jesus 3 vezes, né? E às vezes nós nos equivocamos. Aqui é a mesma coisa. Isso porque a fala de Jesus é essa para Pedro, né? Me negarás 3 vezes e o galo vai cantar. E aí a gente lê e acha que o galo vai cantar 3 vezes. E olha o que diz aqui. E às vezes a gente se confunde. Coloquei uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Dá a impressão que ninguém pode fechar a porta porque tem pouca força. Já reparou nisso? Coloquei diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Não. Tem uma pontuação aí. E faz toda a diferença. Toda a diferença. Muita diferença. Estou me lembrando quando nós precisamos, numa ocasião, acionar o banco, levamos a documentação da igreja e o gerente disse: não, mas olha, aqui no seu estatuto está dizendo tal e tal, você não vai poder ter essa questão. E aí eu fui até na verdade já fui até o gerente já munido dessa verdade, e falei: não, repare na redação, tem um ponto e vírgula, dando plenos poderes para a igreja modificar e fazer. E aí ele encaminhou para o banco e o banco cedeu a nossa solicitação porque o nosso documento estava correto, escrito corretamente. Então você precisa ler direito. E isso aqui espiritualmente causa toda a diferença. Eis que pus uma porta aberta diante de ti. Ninguém pode fechar. Ponto e vírgula. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui eu vejo uma característica da igreja de Filadélfia. Qual é isso, uma característica? Uma igreja que tem pouca força. Pode ser. Como que uma igreja dessa tem pouca força? Como que uma igreja dessa... Não, tem alguma coisa errada. Leia. Vamos ler? Quem está com a sua Bíblia ali? Olha só. Eis, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Ponto e vírgula. Acabou esse trecho do assunto, vou continuar o assunto dizendo outra coisa. É isso que significa ponto e vírgula. Tendo pouca força, vírgula, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mesmo tendo pouca força, você se manteve fiel. Deu para compreender? Por que isso é importante? Quantas vezes você deixou um propósito que Deus
apresentou para você, porque você olhou para você e disse: eu não tenho condições de fazer isso? Quantas vezes você abandonou uma chamada de Deus ou uma responsabilidade que Deus colocou diante de você, porque você entendeu que você não tinha capacidade para fazer aquilo? Porque você olhou para você e disse: eu tenho pouca força. Entendeu a referência? É interessante porque quando nós temos pouca força, segundo o que Paulo vai dizer, é ali que estamos fortes. Porque ele diz: quando estou forte, estou fraco. Mas quando estou fraco, aí é que estou forte. Por quê? Porque quando eu estou fraco, quando eu admito que eu tenho pouca força, que eu não tenho capacidade, que eu não tenho condições, eu vou me prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não tenho condições, não tenho capacidade, eu tenho pouca força, há uma obra grande para fazer, há um desafio muito maior do que eu diante de mim, então me capacita, me ajuda, e o Senhor virá então com uma graça poderosa, soberana dentro de tua vida e levará você ao topo da vitória em Cristo Jesus. Então, se você se sente com pouca força, regozije-se dos pés do Senhor, porque o braço forte do Senhor é a tua força. E a igreja Filadélfia vai demonstrar isso para nós. A igreja Filadélfia vai se colocar para nós como modelo daquele que tem pouca força, mas que consegue se alimentar do braço forte do Senhor. Então, se você tem pouca força, dobre os seus joelhos e clame. Se existem situações difíceis na sua vida e você diz: mas eu não tenho como resolver, eu não consigo resolver, não depende de mim, dobre os seus joelhos e clame. Suplique na presença do Senhor, chore nos pés do Senhor. Uma vez eu estava orando, humilhado, abatido, triste, e eu me ajoelhei, pus meu rosto no chão, e eu estava ali orando com o Senhor. Eu estou me sentindo de fato onde eu estou agora, aqui no chão, abaixo de tudo. E aí disse para ele: mas eu me dobro nos teus pés. Nesse momento foi como se o Espírito Santo me levantasse. E eu tive a sensação de que ele me fazia flutuar e me levou até as nuvens, lá no alto. Eu me senti assim, eu não abri o olho porque eu posso ter vertigem. Quando eu me senti lá em cima, ele disse assim: na minha palavra diz que as nuvens são os pós dos meus pés. Então, se você está no pó, nos meus pés, você está no lugar mais alto que você poderia estar. Uau! E eu entendi que quando você dobra, na verdade, você está se colocando no lugar mais alto. Então é tempo de nós buscarmos essa realidade, essa verdade, essa condição de igreja de Filadélfia de fato para as nossas vidas. Sabe, em todas as cartas que nós viemos falando até agora, Jesus veio dizendo: conheço as suas obras, você é muito bom nisso, você tem um problema ali, resolve isso, ajeita aquilo. E ele veio trazendo diretrizes. Semana passada eu expressei isso aqui, eu disse que para mim a carta à igreja de Sardes, ela é quase que como um basta no meio de uma conversa. Porque parece que Jesus, ele vem dando diretrizes, ele vem falando, ele vem contando, ele vem fazendo, mostrando o que você tem que fazer. E muitas vezes a gente fica disperso. Olha que bonito o culto. Olha que legal. Vai ter cantina depois do culto. Nossa, olha que louvor bacana. E a gente fica meio disperso das coisas que estão acontecendo e não entende aquilo que Jesus está falando. Então a carta de Sardes, ela vem dar uma chicotada na gente, uma paulada. E ele fala: preste atenção, porque eu estou voltando e a coisa vai acontecer e vai pegar. E você tem que se posicionar. Aí a carta de Filadélfia vem imediatamente dizendo: é esta a posição que eu espero que você tenha. Ainda que você seja fraco, guarde a minha palavra. Honre o
palavra é você caminhar segundo o que está escrito aqui. É você saber o que está escrito aqui e pautar as suas decisões por aquilo que está escrito aqui. É simples assim. Eu escutei logo no começo aí dessa pandemia, eu escutei um repórter dizer assim, no rádio. Ele disse: agora só quem pode nos livrar disso, nos salvar dessa pandemia são os cientistas. Estamos nas mãos dos cientistas. Eu ri dentro do carro, me deu doido. Eu parei o carro, eu estava dirigindo, eu parei o carro e comecei a rir, mas, sabe, com vontade, porque foi muito. É muito descabido o que as pessoas falam. Rapaz, se nós estamos nas mãos cientistas, então nós estamos fritos. Se você está na mão dos cientistas, nós estamos perdidos. Não preciso nem falar de coronavírus. Quem já teve um conjuntivite vírus e precisou de um atestado no médico? Quem já teve uma dor nas costas que não sabia o que era, precisava de um exame e foi na fila do susto? Se você depender desses caras, você está perdido, você está frito. E aí eu falei: não, Senhor, ali eu fiz uma oração. Eu falei: Senhor, a minha vida, a minha casa, meus discípulos, eu coloco nas tuas mãos. Eu rejeito essa palavra desse cara. Não é, nós estamos na mão do Senhor. Aleluia. Do Senhor. E aí eles vão dizer: não, nós estamos na mão da ciência. Não, não. Agora, estar nas mãos do Senhor, querido, passa por aquilo que está escrito aqui. Obedecer a Deus não é aquilo que você sentiu no seu coração. Até porque a Bíblia fala, Jeremias disse isso, né? Lembra acerca do coração do homem? Que é o que mesmo o coração do homem? Enganoso e desesperadamente corrupto. Sabe o que é a corrupção do coração do homem? A corrupção do coração do homem é assim: eu estou precisando de alguma coisa, vou buscar isso que eu preciso. Aí você vai conversar com alguém e a pessoa fala assim: talvez eu vá lá te ajudar. Aí a pessoa não vai. Aí você fala: mas você disse que ia. Não, ela disse: talvez eu vá. Verdade ou não é? Mas quando nós queremos algo, nós torcemos aquilo para o que nós queremos. Amém ou amém? Interessante isso. Estar na palavra de Deus é você saber o que está escrito aqui e pautar as suas decisões por aquilo que está escrito aqui. Isso é guardar a palavra de Deus. É complexo, porque tem muita coisa que a gente precisa compreender, entender. Não tem problema nenhum. Para isso servem os pastores, os mentores, os líderes, para te ajudar. Não tem problema. Mas para exemplificar e ficar muito fácil de entender, é tipo assim: está escrito lá, não roubarás. Então não roubo. Não tem meio termo. Não tem roubar um pouquinho pode. Quem definitivamente? Então, numa base, assim, para ficar claro o exemplo, esse é o mais fácil. Então você sabe que está certo e está errado. Se você não sabe, procure dentro da palavra. Converse com alguém. Conversei com uma jovem esses dias e ela disse assim para mim: bispo, eu estou saindo da igreja. É mesmo? E por que você está saindo da igreja? Porque eu sou jovem e eu quero viver a minha vida. É mesmo? Eu nunca escutei isso, né? 250 anos de pastoreio. É mesmo? Aí eu falei para ela: bom, em primeiro lugar, eu oro a Deus para que Jesus pare de atrapalhar a sua vida, né? Porque se você precisa sair da igreja para viver a sua vida, então Jesus deve estar te atrapalhando. Então tomara que ele pare de te atrapalhar, né? Aí eu falei para ela: eu quero te mandar um texto, um versículo, para você guardar nessa jornada que você quer começar. É mesmo? Eu falei: sim, então pode mandar. Eu mandei para ela um texto, quando o Salomão fala assim: jovem, eu vou parafrasear, tá bom? Viva tudo que você quiser viver, mas tenha certeza que o Senhor vai cobrar
segundo as tuas ações e atitudes. Aí ela mandou um olhinho regalado assim no WhatsApp e escreveu uau. Não sei se ela aprendeu a falar uau. Porque é forte. E sabe, às vezes a gente quer tomar decisões sem conhecer o que está escrito. Então paute as suas decisões pela palavra, mesmo que você tiver pouca força. Eu não aguento mais esse casamento. Seja forte. Não aguento mais essa situação que eu estou. O que a Bíblia fala sobre isso? Seja firme. Estou sofrendo uma situação. O que Deus fala sobre essa situação? Mantenha firme. Eu não consigo me controlar diante desse pecado. O que Deus fala sobre esse pecado? Seja firme. Mas eu não tenho força nisso para resistir. Pois é, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e honraste o meu nome. Uau! Seja firme. O que Deus fala sobre a tua situação? O que Deus fala sobre a tua circunstância? Eu não sei, bispo, você já conversou com seus líderes? Nós ficamos domingo aqui a tarde toda para conversar com qualquer pessoa que precise de um conselho. Já conversou? Já foi orientado? A orientação está seguindo o princípio da palavra? Vá por essa orientação. Quem está entendendo, diga amém. Aí nós vamos finalizando e Jesus vai dar aqui o ponto central, o porquê que a igreja de Filadélfia é a igreja de Filadélfia. E aí no versículo 10 ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam a terra. Diga paciência. Paciência. Diga de novo. Paciência. Esse é o segredo. Salmo 40 diz assim: esperei sem paciência nenhuma. O que diz lá? Esperei paciência no Senhor. Não se precipite. Não se precipite. Agora, a paciência, ela está no conjunto, no entendimento, no contexto da resiliência. Hoje de manhã eu falei sobre resiliência, quero repetir isso. O que é resiliência? A resiliência é a maneira mais simples que eu encontrei de explicar a resiliência, é você olhar para um elástico. Foi a bispa que me ensinou isso. Aliás, a bispa que está em Itu, acompanhando a mãe dela, passou por uma cirurgia, ela está lá cuidando da mãe dela, por isso não está aqui conosco. Ela me ensinou a resiliência com elástico. Sabe quando você estica o elástico bastante e aí você solta ele, tem a capacidade de voltar para o lugar? Sabe? Isso é resiliência. A capacidade de, mesmo quando você é esticado, você manter a sua característica pessoal e voltar para o mesmo lugar. Isso é resiliência. Resiliência é também, nós podemos explicar, como persistência, como força para conquistar aquilo que você quer conquistar, para manter uma posição que Deus já te mostrou pela palavra, que você já está convicto em fé de que essa é a posição que você tem que tomar. Então a resiliência é você se manter no propósito. Ser resiliente é você ter um objetivo, e se esse objetivo já passou pelo crivo da palavra de Deus, já passou pelo crivo daquilo que você está disposto a sacrificar para atingir esse objetivo, se você já entendeu que essa é a chamada de Deus para a sua vida, o centro da vontade de Deus para a sua vida, resiliência é manter-se ali, mesmo que as pessoas batam em você. Quem tem dentro de amém? Amém? Isso é resiliência.
Resiliência é a capacidade que se tem de manter um propósito. E a igreja de Filadélfia era uma igreja resiliente. Não era uma igreja forte, era uma igreja fraca, que tinha pouca força. Mas eles estavam ali e diziam: não vou desistir. Falando de cinema, eu espero que isso não revele muito a idade, mas eu só me lembro de um filme que foi simbólico nessa questão de resiliência. Quem aqui já assistiu Rocky Balboa? Quem já assistiu Rocky Balboa aqui? Isso revela a idade, com certeza. Tá bom? Fique tranquilo. Nós somos da mesma idade. Na verdade, isso aí quem me contou foi minha mãe, meu pai. Eu não assisti. Rocky Balboa. O ídolo, todo mundo queria ser o Rocky. Estava no ringue lutando e apanhava, caía no chão. Coisa de Hollywood, né? Mas demonstra bem. O cara caía no chão, levantava, e o oponente batia. Aí no fim, o entendimento do filme é assim: bom, eu fazia ele se cansar me batendo. Aí depois eu vencia ele porque ele estava cansado. Isso é resiliência. Você está sangrando, você está apanhando, você está quase morto, mas você levanta de novo. Bom, alguém já disse que a questão da vida não é quantas vezes você cai, mas quantas vezes você consegue se levantar. Se você cair uma vez só, mas não se levantar nenhuma, aí você fracassou. Agora você pode cair 1000 vezes. Se você levantar 1001, glória a Deus por isso. Aleluia. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Isso é resiliência, força de vontade, fazer o que você tem que fazer, não desistir, não parar. Não parar, e não parar, e não parar. Quantas vezes você foi convidado a desistir? E quantas vezes você desistiu? Quantas vezes você foi convidado a paralisar propósitos ou projetos? E quantas vezes você fez isso? Deus está te dando uma nova oportunidade, querido. Se Deus tem te dado algo, então segue em frente, com resiliência, com força, com vontade. Não pare. Não olhe para trás. Não desista, não desanime. Pessoas vão tentar contra você. As pessoas vão testar você. As pessoas vão ver até que limite, até que nível você está disposto a ir nas suas decisões, na firmeza dos seus propósitos. E é você quem vai mostrar para as pessoas qual é o nível de decisão que você tem. Porque aquele que retrocede, ele é comum, ele é igual. O diferenciado é o que permanece. Falar sobre propósito sem falar sobre Rick Warren não é falar sobre propósito. E eu já quero dizer, principalmente agora que nós estamos transmitindo aí pela internet, que eu não sei falar o sobrenome dele. Talvez seja Warren mesmo falando, não sei. Foi recolhido pelo Senhor faz poucos anos, mas deixou uma obra, um legado para cada cristão na face da terra, e algo que vai além do cristianismo, para a vida de qualquer pessoa. E a maior obra que ele deixa fala justamente sobre propósito. E ele declara assim, lembra disso? Você deve lembrar. Ele declara assim: a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. E nós temos aqui 10 anos de Igreja Mar ensinando sobre propósito, falando sobre propósito, indicando propósito. É uma tristeza ver pessoas que amanhecem de manhã para anoitecer à noite. Bispo, o que isso que o senhor está dizendo? É exatamente isso. Tem pessoas que amanhecem de manhã e a única perspectiva da vida da pessoa é anoitecer de noite. Não há propósito algum na vida da pessoa. Não há objetivo de vida. Muitas vezes o que há, se é que há, são desejos. E é diferente de propósito. Às vezes a pessoa tem o desejo de conquistar tal coisa. E não são todas
que se planejam, se preparam e conquistam aquilo que ela quer. Mas isso não é um propósito, isso é um desejo. Quero comprar um carro. É um desejo. Amém ou amém? Aí a pessoa, muita gente, queridos, por favor, presta atenção. A gente só está terminando, só está dispersando e eu vou começar a dar pronto aqui. Na internet aí também. Por que está indo tomar aguinha? Por que senta aí e escuta a palavra? Eles acham que porque está na internet a gente não sabe que eles estão lá tudo indo tomar água no banheiro na hora da palavra. Deus me livre. Escute. Propósito. Objetivo. Quantas pessoas querem comprar um carro? Ah, eu quero comprar um carro. Por que você não comprar? Porque eu não tenho condição. Tá, então você nem os seus desejos você quer se empenhar para conquistar. Quanto mais um propósito de vida. Agora, quantos que dizem, não, eu quero comprar um carro? Estou dando um exemplo banal qualquer, tá bom? Quero comprar um carro. Aí a pessoa tem esse desejo. Aí ela se programa para isso. Poupa, se organiza, cuida lá do seu histórico financeiro, vai no banco e realiza o desejo, compra o carro. Mas isso não é um propósito, isso é um desejo. Você tem que ter uma vida com propósito. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua existência? Há muitos anos atrás, lá ainda em Presidente Prudente, onde morava, tem parentela, eu trabalhava numa loja e tinha um rapaz que trabalhava comigo, era um jovem aprendiz, Rodolfo, o nome dele. E um dia eu chamei o Rodolfo e comecei a ministrar o Rodolfo e disse para ele assim, cara, você tem que descobrir o propósito da sua vida, determinar o propósito da sua vida. E comecei a conversar com ele sobre isso. No meio da nossa conversa, chegou um colega dele que estava vendendo Zona Azul, na rua ali. E um rapaz chegou, todo espalhafatoso, interrompendo a nossa conversa, não se apresentou, não cumprimentou ninguém, pediu licença, chegou falando com ele alguma coisa e tal. Interrompeu abruptamente o que estávamos falando. E naquele momento chegou um carro e o rapaz foi lá atender aquele carro, vender lá o Zona Azul que ele tinha que vender. Nesse instante eu chamei o Rodolfo e disse, Rodolfo, presta atenção, tudo que eu estou te dizendo. Quando o teu colega chegar aqui de novo, você vai perguntar para ele assim, fulano, qual é o propósito da tua vida? E ele disse para o Rodolfo, eu vou te adiantar a resposta do teu amigo. Ele vai dizer para você assim, o que é propósito? Porque não sabe o que é isso. O amigo dele voltou e o Rodolfo fez a pergunta, fulano, qual é o propósito da sua vida? Qual você acha que é a resposta? Ele perguntou para o Rodolfo, o que é propósito? Muita gente não sabe nem a menos o que é ter um propósito na sua vida. Não tem um propósito, não tem uma razão. Não sabe qual é a sua missão. Para você construir um propósito, você tem que prestar atenção em todas as questões da sua vida, das menores às maiores. Hoje pela manhã, o Espírito Santo me deu uma revelação importante sobre isso. E eu quero compartilhar com você também agora à noite. E com você também que está aí pela internet. Olha só. Quando você vai construir um prédio, você não coloca uma pedra fundamental, uma rocha. Não. Usa-se esta fala como uma metáfora acerca de que a sua construção precisa estar bem alicerçada, sim ou não? Só que quando você vai de fato construir um prédio, você tem que, se você olhar aqui em volta, nós temos várias colunas aqui, sim ou não? Cada coluna dessa tem uma base, sim ou não? Então cada base dessa é como uma rocha, usando aí esse exemplo. Deu para entender? Então quando você vai construir um prédio, você constrói um prédio sobre um alicerce. O alicerce está todo aqui. Mas esse alicerce que é grande é construído por pequenas sapatas, ou seja, né? Parafraseando aí, numa pequena rocha. Então você quer saber o propósito da sua vida? E você quer saber se você
anda dentro de um propósito, todas as coisas da sua vida têm que ter um propósito. E isso eu achei fundamental, eu achei algo extraordinário. Por exemplo, nós falamos do propósito da sua vida, mas você já descobriu qual é o propósito do teu casamento? Você já descobriu qual é o propósito do teu emprego? Você já descobriu qual é o propósito dos teus relacionamentos? Você já parou para avaliar isso? Porque muita gente diz assim: eu tenho um propósito na minha vida. Aí eu pergunto para a pessoa: tá, eu vou dar um exemplo mesmo que eu citei de manhã. Você tem uma amizade com alguém. Qual é o propósito dessa amizade? Não tem propósito, é só um colega. Você passa ali no seu serviço, por exemplo, várias horas com esse colega, com muita conversa que não edifica em nada, que não leva para lugar nenhum, muita conversa sem propósito, coisas que vão te afastar de Deus muitas vezes, coisas que vão induzir você também a entrar no nível de piada ou de declarações que negam o nome do Senhor. Aí você fala assim: não, mas esse cara não é meu amigo, é só um colega. Então qual é o propósito desse coleguismo? Qual é o propósito de você ficar conversando com esse cara? Porque se não tem propósito, não fica. Se isso te furta, se isso te rouba, foge. Quem está entendendo, diga amém. Agora, você pode ter sim, não estou dizendo que você não pode ter amizade com quem é do mundo, ou com quem. Não, pelo contrário. Você pode ter amizade com pessoas que não são da igreja, com pessoas que não conhecem Jesus, não tem problema. A questão é: qual é o propósito dessa amizade? Quando você está com essa pessoa, você ficou 1 hora conversando com alguém. Nessa conversa, talvez, nesse período, nesse tempo, talvez, você não tenha recebido nada de bom. Mas o quanto de bom você lançou sobre essa vida? Quais princípios você pode declarar, falar? O que de Deus você pode compartilhar com essa pessoa para que edifique a vida dela? Pronto, você encontrou um propósito nessa amizade: edificar a vida de alguém. E ainda que demande muito tempo, em algum momento, essa pessoa vai aceitar o convite, vai estar na casa de Deus. E o Espírito Santo se revelará a ela como Jesus se revelou a cada igreja. E essa pessoa vai ouvir a voz de Jesus. Qual é o propósito do teu casamento? Qual é o propósito do teu trabalho? Você já encontrou? Encontre. Busque isso, encontre. Por que você está casado? Eu estou casado porque para eu ser feliz. Estou casado porque eu gosto do fulano, da fulana. Estou casado. Qual é o propósito disso? Ei, estou dizendo para ninguém. Fui na igreja hoje, o bispo falou que não tem propósito de casamento, estou saindo de casa agora, pelo amor de Deus. Lembra do coração comum? Tem gente procurando oportunidade e falar com o bispo que mandou. Não. Se você está com um problema, mais urgente ainda que você encontre o propósito do seu casamento. Amém, amém? Você tem um trabalho. Qual é o propósito do teu trabalho? Quantas pessoas dizem: não, é sério isso? Quantas pessoas falam assim: eu não consigo mais estar na igreja por causa do meu trabalho. Meu trabalho toma o meu tempo, eu não consigo mais
estar na igreja. Então qual é o propósito do teu trabalho? Tirar você da presença de Deus? Quem está entendendo já? Então, quando você conseguir identificar o propósito da sua vida em cada pequena circunstância, qual é o propósito da tua chamada? Qual é o propósito do teu ministério pessoal? Qual é o teu propósito com Deus? Quando você começar a descobrir isso tudo, você vai começar a entender o propósito de Deus na sua vida. E isso vai acontecer, e quando acontecer, você precisará ter resiliência, a paciência que a igreja de Filadélfia apresentou para nós. Porque quando você tem um propósito, muitas coisas vão tentar tirar você do propósito. Quando você tem um propósito firme no Senhor, tomei uma decisão, agora eu caminho desse jeito. Muitas pessoas, muitas circunstâncias, muitos demônios, muitas situações vão tentar retirar, remover você do propósito que Deus fez nascer dentro de você. Então mantenha-se firme no propósito que Deus tem para você. A igreja de Filadélfia fez isso. E aqui eu termino. Versículo 11, ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Bom, você tem alguma coisa? Você tem alguma coisa? Repita, você tem alguma coisa? Quando Jesus chega para os discípulos, os apóstolos, e diz assim: o que nós temos para alimentar essa galera toda aí? Ah, Senhor, não temos nada a não ser esses pães aqui. Ah, então tem alguma coisa. Quando o profeta chega para a viúva e diz assim: faz para mim um pãozinho lá para eu comer. Ah, eu não tenho nada a não ser essa farinhazinha aqui. Então tem alguma coisa. Se você se sente sem nada, sem condições, sem oportunidade, sem meios de conquistar ou de realizar aquilo que arde no seu coração, se você se encontra sem nada, entenda isso: alguma coisa você tem. Jó, no fim de tudo, só o que ele tinha era um caco de telha que ele raspava suas feridas. E a história de Jó termina com Deus multiplicando em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Então, se para você restou um caco de telha, não desista do teu propósito. Guarde o que você tem. Muitos vão tentar tirar o que você tem. É o que diz aqui. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então guarda, filho. Guarda o que você tem. Porque o tempo está acabando. E se você quer ter a bênção que essa igreja experimentou, então você tem que ter essa resiliência. Vão bater em você, tudo vai dar errado, vai ser difícil, você vai chorar lágrimas, mas você vai guardar o que você tem. Eu quero terminar, eu vou fazer a leitura e vou terminar dessa maneira. O verso 12 e 13. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Escute isso. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Jesus, ele frisa o meu Deus, para mostrar a responsabilidade deste Deus com a gente, com os filhos dele, com o povo dele, com você. Ao que vencer, eu farei coluna na casa do meu Deus. Você será coluna na casa do Deus vivo. E vai estar sobre ti o nome do meu Deus, conforme disse Jesus.
E você vai estar na nova Jerusalém do meu Deus, que desce do céu do meu Deus. Eita Deus poderoso. Você tem que gerar esta convicção. Este ano nós fazemos 10 anos de Igreja Marca. Já perguntaram para mim, bispo, por que o senhor continua aí? Bom, a resposta é simples. Porque eu acreditei naquilo que Jesus me falou. Só isso. Quando ele disse para mim agora, Igreja Marca, vai, eu acreditei. Pronto. Sabe o que mais? Houveram dias em que eu andei a pé quilômetros para ir à casa de pessoas, ministrar, orar, porque eu não tinha carro. Houveram dias em que eu não tive energia elétrica na minha casa e ficamos no escuro, porque eu não tive como pagar a conta. Houveram dias em que os meus filhos precisaram de um sapato e eu não tive possibilidade de dar a eles um sapato. Houveram dias em que, por exemplo, um deles, eu estava sentado na minha mesa, na cozinha de casa, com a minha esposa e os meus filhos, a esposa que estava preparando o que iríamos comer, que era farinha misturada com sal e água, frito na frigideira sem óleo, porque era o que tinha para comer. E quando ela terminou de fritar aqueles bolinhos, colocou na mesa numa cestinha de palha, que, se eu não me engano, ainda temos em casa, bem velhinha, mas está lá, e ela pôs tudo aquelas massinhas de farinha frita, e nós comíamos aqui, conversávamos e falávamos sobre as coisas que Deus estava fazendo, e sobre os propósitos que Deus estava realizando. E isso era de noite, de manhã eu não sabia o que iria oferecer na mesa para a minha família. E ainda assim, se alguém me perguntar isso, por que o Senhor permanece ou permaneceu por todo esse tempo, mesmo em toda essa circunstância, a resposta continua a mesma, porque simplesmente acreditei no que Jesus falou para mim. Você acredita no que Ele tem falado para você? A que ponto vai a tua capacidade de resiliência? De ser esticado pela vida, mas quando a vida te solta, você se mantém íntegro. Aleluia, na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ele termina dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se você reconhece Jesus falando com você nessa noite, e se você tem ouvidos, então ouça o que o Espírito diz à igreja. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Você que nos acompanha na internet, nós vamos encerrar a transmissão. Que Deus te guarde, te abençoe, que Deus abençoe tua casa, tua família, que Deus possa prover em você desta resiliência, desta paciência e dessa condição que a igreja de Filadélfia tinha, em nome de Jesus. Deus abençoe.